Muito boa noite, amados irmãos e amigas e amigos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente ao nosso tempo, sob o tema A Mensagem do Fim através das Escrituras. Este é o tema que teremos para todo este recorrido e, nesta ocasião, teremos a introdução à mensagem do fim através da Escritura, para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Vamos ver, versículo 12 ao 13 diz: Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Que Deus abençoe nossos corações com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, quero ter a bondade. Cristo, anjo do pacto, anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Verbo, de São João, capítulo 1, versículo 1 ao 18, onde nos diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nos diz que por ele foram criadas todas as coisas. Diz: todas as coisas foram feitas por meio dele. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Podemos ver que ele é o Criador de todas as coisas. Ele é quem dá começo, quem dá origem à criação. E em seguida, neste mesmo capítulo 1 de São João diz: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando se fez carne 2000 anos atrás, o Verbo, anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quem já tinha seu corpo teofânico da sexta dimensão, agora criou para si seu corpo físico de carne e lhe foi posto o nome de Jesus a esse véu de carne que nasceu em Belém da Judeia, por meio da Virgem Maria. E ali estava, nesse corpo de carne, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Verbo, o Criador dos céus e da terra. Ali estava com seu corpo teofânico dentro daquele corpo de carne. Era Deus, Emanuel, encarnado no meio dos seres humanos. Era nada menos que Deus conosco. Deus com os seres humanos na forma de um ser humano, vindo na forma de um profeta para realizar a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Por causa do propósito da sua vinda, ele, seu corpo físico, ou seja, ele em seu corpo físico tinha que morrer, mas
em seu espírito não morreria, mas em seu corpo físico. E graças a Deus que morreu, para que nós pudéssemos viver, e por isso estamos vivendo atualmente. Se Jesus Cristo não tivesse morrido lá 2000 anos atrás, somente existiria um só homem sobre este planeta Terra. Agora, pense você. Se somente existisse neste planeta Terra uma só pessoa e fosse você, como você se sentiria caminhando de um lugar a outro e não ter outra pessoa com a qual conversar? Seria algo muito triste. E assim seria para Jesus Cristo, se Ele não desse sua vida para que nós pudéssemos viver. E Ele poder ter companheirismo com cada um de nós. Se Ele não morresse, vejam vocês, a raça humana estava condenada à morte. E assim como veio um dilúvio sobre a terra no tempo de Noé, no tempo de Jesus, uma destruição teria caído sobre a raça humana. E assim como somente ficou Noé com sua família, aqueles que entraram na arca com ele e os animais que entraram na arca, somente teria ficado Jesus. Ele disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. E agora, vejam vocês, o mistério da primeira vinda de Cristo, mistério no qual há grandes riquezas para os seres humanos. A riqueza da vida eterna está aí. Ele pagou o preço da redenção e por isso é que nós podemos obter vida eterna. A vida eterna que a raça humana tinha perdido, agora é restaurada aos que por meio de Jesus Cristo obtêm essa restauração. E essa restauração começa, vejam vocês, dentro de cada pessoa quando recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo. Aí, nasce de novo com vida eterna. Quando a pessoa nasce aqui na terra fisicamente, nasce, mas com morte. E isso é o que o segue, o persegue todos os dias de sua vida terrena. Se descuida, começando a vida aqui na terra, morre. Se não nasce rápido, se não nasce no tempo que deve nascer, passa o tempo e morre também. E alguns, se nascem antes do tempo, alguns também morrem. Agora, depois de nascer, vejam vocês, é preciso estar cuidando da criança para que não morra. É preciso dar comida porque ele necessita ser alimentado. E, por isso, sempre, em seguida que nasce, está buscando alimento. E o encontra rapidamente. E também encontramos que, à medida que vai sendo alimentado, vai crescendo. Assim também é espiritualmente. E agora, vejam vocês, quando a pessoa nasce no natural aqui por meio de papai e mamãe, nasce mas com morte. Mesmo que aparentemente nasce com vida, mas é vida temporária. E algumas pessoas pensam que isso é o tudo do ser humano e desperdiçam seu tempo nas coisas terrenas, tentando obter todas as facilidades e riquezas materiais, as quais são temporárias. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Disse Cristo em São Mateus, capítulo 16, versículos
do 25 por aí em diante. Agora, vamos vê-lo aqui. O 24 em diante de São Mateus 16 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E como pode ser isso? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? De que um ser humano aproveita viver nesta terra, ser multimilionário ou multibilionário e perder a sua alma? Ganhou coisas e muitas coisas, mas temporárias. E o que é eterno, o perdeu. É melhor não ter tantas coisas temporárias, mas ter o que é eterno, a vida eterna. E lá, pois teremos tudo o que Ele tiver para nós, e isso será para toda a eternidade. Continua dizendo: Ou que dará o homem em troca da sua alma? O ser humano, mesmo que ofereça tudo o que possui pela salvação da sua alma, não é aceito por Deus. Porque não é o que o homem der pela sua salvação, mas o que Deus deu pela salvação e para a salvação de todos nós. Nós somos quem necessitamos receber o dom de Deus, que é o dom da vida eterna, Jesus Cristo, nosso Salvador. E, em sua primeira vinda, Ele, no programa divino, trazia essa comissão de realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. E as pessoas que estiveram vivendo no tempo de Jesus não compreendiam o mistério da sua primeira vinda. Uns queriam coroá-lo como rei naquele tempo, mas isso ele já tinha rejeitado para aquele tempo, porque ele não se sentaria no trono de Davi naquele tempo, mesmo que é o herdeiro ao trono e do trono de Davi. Agora, diz, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. A primeira vinda de Cristo, vejam vocês, foi o maior evento no meio da raça humana em seu tempo. E ainda maior que todos os eventos que tinham sido realizados por Deus no meio da raça humana. Porque o evento da vinda do Senhor é o maior. E sabem vocês de uma coisa? A vinda do Senhor tem duas partes. As duas partes da vinda do Senhor são a primeira vinda como Cordeiro de Deus e sua segunda vinda como leão da tribo de Judá. A vinda do Filho do Homem, a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo do Senhor. Isso é a vinda de Cristo, se velando em carne humana e se revelando por meio de carne humana e realizando a obra correspondente ao tempo da sua vinda. Para a sua primeira manifestação, 2000 anos atrás, veio manifestado em carne humana em um véu de carne chamado Jesus. E agora vejam vocês como
no nome que Deus deu a Moisés, quando Moisés quis saber o nome de Deus, encontramos que dessas letras aí contidas, as quais são 4, Y, YH, W, H, encontramos que aí temos o Y e o H, as quais foram usadas lá na primeira vinda de Cristo. Porque Jesus está em grego. Mas quando se diz Jesus em hebraico, já teríamos que dizer Josué ou Joshua. E aí temos o Y e temos o H também. Agora vejam vocês que Y, ou seja, o Y, H, W, H, é o nome do anjo do pacto. E é para ser manifestado em sua vinda. Agora sua vinda tem duas partes, e por isso é que Jesus disse, em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e meu nome novo. E quando se fala do nome novo do Senhor, vejam, os que leram a Bíblia e dizem, eu estou esperando a vinda do Senhor. Eu verei Jesus Cristo vir. E quando vir, vou dizer, Jesus Cristo, eu estava te esperando. Mas ele disse que tem um nome novo. Assim que estará dando as boas-vindas a Jesus Cristo com seu nome novo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz, ao que vencer, eu lhe darei de comer do maná escondido, e escreverei sobre ele, e lhe darei, corrijo, e lhe darei uma pedrinha branca. Lhe darei uma pedrinha branca. Vamos lê-lo aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é o Espírito falando, o anjo do pacto falando. Ao que vencer, darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca. E na pedra, um nome novo escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E agora este é um mistério grande. O nome novo dessa pedrinha branca, porque o nome novo dessa pedrinha branca é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Porque essa pedrinha branca é a pedra não cortada por mãos que o profeta Daniel viu na interpretação que deu ao rei Nabucodonosor. É a pedra não cortada por mãos vindo no último dia, no cumprimento da segunda parte da vinda do anjo do pacto, na segunda parte da vinda do Senhor. A parte que corresponde à vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E agora vejam vocês, quando Deus enviou o profeta Elias a Elias Tisbita, manifestou nele esse poderoso ministério no meio do povo hebreu. Nele estava o Espírito Santo, o anjo do pacto, manifestado, operando esse ministério. Em seguida, quando Elias Tisbita se foi em um carro de fogo ou disco voador, como se chama atualmente,
o espírito ministerial de Elias desceu sobre Eliseu. Pois sobre Eliseu desceu o Espírito Santo e colocou em Eliseu o ministério de Elias em uma dupla porção. Foi o pedido, pois, de Eliseu a Elias, quando Elias lhe disse: peça o que tu queres. E uma pessoa sábia, quando lhe é dado o privilégio e a oportunidade de pedir o que quer, se é uma pessoa espiritual e ama a Deus, pois vai pedir as coisas de Deus. Bênçãos de Deus. Bênçãos que são para toda a eternidade. E Eliseu, vejam vocês, não lhe interessava nem ser rico, nem ser rei, pois o profeta Elias disse: peça o que queres, peça o que tu queres. E Eliseu disse: eu quero que venha sobre mim uma dupla porção do Espírito que está em ti. É como nossos filhos, que sempre se olham no espelho. As menininhas, pois, se olham no espelho e querem ser como a mamãe, e já buscam os sapatos de salto, e colocam, e começam a caminhar e se olhar no espelho, porque querem ser como sua mamãe. E os varões, pois, querem ser como seu papai. E os sapatos ou as botas do papai colocam e também começam a caminhar com elas. E se o papai deixa o paletó colocado em algum lugar, coloca também e começam a se ver no espelho. E desejam ser como seu papai. E agora, Elias Tisbita era o pai espiritual de Eliseu. E agora, vejam vocês, Eliseu queria ser como seu pai espiritual. E seu pai espiritual era um profeta. E agora, seu filho espiritual Eliseu queria ser um profeta. E agora, vejam vocês, sempre os filhos querem crescer um pouquinho mais que seu papai. E depois, quando já estão grandinhos, dizem: olha, papai, já te passei. Ou as filhas dizem à sua mamãe: olha, mamãe, já te passei. Pois agora Eliseu diz: eu quero que venha sobre mim uma dupla porção do Espírito que está em ti. E Elias disse: coisa difícil tu pediste. Vejam, era mais fácil. Era uma coisa mais fácil que Eliseu dissesse: eu quero ser o homem mais rico deste planeta Terra. E lhe seria concedido esse pedido, pois já estava falada a palavra criadora por meio do profeta Elias de que pedisse o que ele quisesse. Podia pedir também ser o rei de Israel. E lhe seria concedido. Deus operaria e faria que Eliseu fosse o rei de Israel. Mas Eliseu queria algo maior. Algo maior que ser um rei dessa terra, de um reino aqui terreno. Eliseu queria algo maior que ser o maior multimilionário do planeta Terra. Eliseu queria ser um profeta. Um profeta como Elias. E com uma dupla porção. E isto não é uma coisa fácil. Porque Deus não concede a uma pessoa ser profeta. Porque a pessoa diga que quer ser um profeta. Porque Deus, em seu programa, desde antes da fundação do mundo, desenhou seu programa e para cada era e cada dispensação assinalou um mensageiro. E ninguém pode dizer: eu quero ser o mensageiro de tal era ou de tal dispensação. Isso já está no programa de Deus. Uma pessoa querer ser o mensageiro, digamos, estar vivendo na primeira dispensação e dizer: eu quero ser o mensageiro da quarta dispensação. Isso é como uma pessoa ter
o primeiro andar, o apartamento no primeiro andar e querer dormir no quarto andar. Esse não é seu lugar. Se mete lá, o vão levar preso. Tem que ir ao seu lugar. Agora, Eliseu, o que estava pedindo, vejam vocês, era algo conforme ao coração de Deus. E quando uma pessoa pede algo conforme ao coração de Deus, conforme ao programa de Deus, está pedindo corretamente. E agora, quando Eliseu diz a Elias que o que quer é uma dupla porção do Espírito que está nele, vejam vocês, não pediu dinheiro, não pediu riqueza, não pediu popularidade, não pediu fama, somente pediu ser a pessoa com o espírito ministerial de Elias em uma dupla porção. O qual, vejam vocês, não seria concedido assim porque sim, porque ele pediu, mas porque estava no programa de Deus que Eliseu fosse o sucessor do profeta Elias, do qual Deus já tinha falado a Elias no monte Sinai, quando disse, agora vai, desce, vai unge a Eliseu, ou unge a Jeú, por rei de Israel, unge também a Azael por rei da Síria, e unge a Eliseu por profeta em teu lugar. E agora, quando desce do monte Sinai e regressa à terra de Israel, se encontrou com Eliseu, e ao se encontrar com Eliseu, aí o tocou com o manto. E depois Eliseu disse a Elias, não te vá, espera. E Eliseu disse, que eu te fiz? Não, espera-me. Espera que eu me despeça da minha família. Tomou os bois, os matou, fez uma festa de despedida. Ele mesmo fez a festa de despedida. O arado com o qual ele arava, usou de lenha e não deixou nada que pudesse atraí-lo para esse lugar novamente. Ou seja, que não voltaria a trabalhar ali no campo arando, mas que estaria com o profeta Eliseu sendo um servo de Elias. Estaria com o profeta Elias sendo um servo de Elias. Trabalharia com o profeta Elias sendo um servo do profeta Elias. Mas vejam vocês, o próprio Eliseu nem sabia que Deus o tinha eleito para ser o profeta no lugar de Elias. Mas a Elias sim sabia, porque Deus já tinha dito. E teve um treinamento muito bom nos dias que restaram ao profeta Elias na terra, desde que se encontrou com o profeta, ou com o seu servo, com o servo que arava lá no campo, Eliseu. E agora vejam de onde tomou Deus a Eliseu? Do campo, sendo, como chamam? Por aqui temos Miguel que... Boiadeiro ou algo assim? Boiadeiro porque trabalha com bois. Bom, estava arando aí o campo, tinha a última junta, ou seja, iam outros com sua junta de bois e ele ia com a dele arando. E vejam vocês de onde Deus o tomou. Para ser o sucessor do profeta Elias. E recebeu essa dupla porção, porque era conforme ao programa de Deus. E agora, quando o ministério de Elias desaparece da terra através do rapto de Elias em um carro de fogo, em seguida todo mundo desejaria ver novamente o ministério de Elias.
Mas os que queriam ver o ministério de Elias começaram a vê-lo diante do Jordão ali, onde Elias tinha feito seu último milagre, abrindo o Jordão. E agora, abrindo o Jordão, Eliseu começa seu ministério. E os filhos dos profetas disseram, quando viram isso, disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É muito importante ver onde repousou o espírito ministerial de Elias. Por quê? Aí está o Espírito Santo manifestando esse ministério, porque é o Espírito Santo quem tem ministérios. O Espírito Santo, anjo do pacto, é o único que tem ministérios e os opera no véu de carne que ele unge para esse propósito. A terceira ocasião, vejam, a segunda ocasião quando foi visto Elias, foi visto com um nome novo chamado Eliseu. E quando foi visto por terceira ocasião, foi visto também com um nome novo chamado João Batista. Vejam, foi visto por segunda ocasião com um nome novo e com um corpo novo também. Um véu de carne novo também. E em seguida, quando foi visto pela terceira ocasião, foi visto com um corpo novo e um véu de carne novo também. E um nome novo também. O arcanjo Gabriel disse que seria Elias. Disse que viria com espírito e virtude de Elias. E Jesus disse dele, ele é aquele Elias, falando de João Batista que havia de vir. E agora, quando é visto por quarta ocasião, vem com um corpo novo e um nome novo também. William Marion Branham. E foram bem-aventurados os que o viram vir pela quarta ocasião, a Elias. Ou seja, o ministério de Elias manifestado em um novo corpo e com um novo nome, o véu de carne. Se chamava William Marion Branham, o Elias precursor da segunda vinda de Cristo. Sempre que Deus prometeu a vinda de um profeta que já veio no passado e partiu, terminou seu tempo na terra, quando regressa com um corpo novo e com um nome novo. Por isso, vejam vocês, Elias, em cada ocasião que regressou estreando um novo corpo e estreando também um novo nome. E agora, Moisés também está prometido para vir como uma das duas oliveiras e estará também estreando um novo corpo e um novo nome. Na segunda manifestação de Moisés, e Elias, vindo também, estará estreando um novo corpo e virá com um novo nome. Não com o nome Elias, mas com o nome que corresponde à quinta manifestação de Elias. E que todos os filhos e filhas de Deus possam ver o regresso de Elias por quinta vez no último dia e possam ver o regresso de Moisés por segunda vez no último dia como uma das duas oliveiras e possa ver o ministério de Jesus vindo por segunda vez. Vindo o Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado em um novo corpo, com um novo nome. Esse corpo e na manifestação do Espírito Santo operando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. Viram o simples que é este mistério escondido sob as promessas da vinda do Filho do Homem com seus anjos? É a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia, com um novo corpo e um novo nome, para realizar a obra correspondente ao último dia. E os escolhidos de Deus o verão e dirão: o Espírito de Elias repousou por quinta vez
no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito de Moisés repousou por segunda vez no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito ministerial de Jesus repousou por segunda vez no anjo mensageiro de Jesus Cristo. Por isso é que diz Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Sobe aqui. Com essa voz de trombeta diz Cristo: sobe aqui, eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. E em seguida, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E por quê? O que Cristo prometeu que revelaria aos que subam onde Ele está. Depois, revela essas coisas por meio do seu anjo mensageiro, porque esse é seu instrumento para o último dia, para estar manifestado nele. Cristo, anjo do pacto, estar manifestado em seu anjo mensageiro, falando aos seus filhos, falando à sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino, e revelar assim todas essas coisas que em breve devem acontecer. Revelando essas coisas, os escolhidos de Deus estarão escutando assim a voz de Cristo, que é essa voz como de trombeta. É essa trombeta final, grande voz de trombeta, essa voz que foi prometida para este tempo final, para chamar e juntar os escolhidos de Deus. E agora, o que estará nos falando no último dia? Pois todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por meio de quem? Por meio do véu de carne que ele terá neste último dia, que é chamado anjo do Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem é o enviado de Jesus Cristo para dar testemunho destas coisas? O anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia sobe à era da pedra angular. Como João o apóstolo subiu em Apocalipse capítulo 4 e versículo 1. João o apóstolo, sendo raptado ao céu, representa a igreja de Jesus Cristo sendo subida à era da pedra angular, porque esse é um rapto espiritual. E em seguida, também representa a igreja de Jesus Cristo sendo raptada e levada à ceia das bodas do Cordeiro. O que estaremos vendo quando formos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, juntamente com os mortos em Cristo, quando ressuscitarem, será refletido onde? Na era da pedra angular. Porque na igreja de Jesus Cristo se reflete tudo que está no céu. João o apóstolo representa a igreja de Jesus Cristo com seus anjos mensageiros, passando pelas diferentes etapas ou eras até chegar à era da pedra angular, onde sobe a era da pedra angular. E onde a igreja, no último dia, sobe para escutar a voz de Cristo, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Assim como subiu a igreja de Jesus Cristo com os escolhidos de cada era, subiu a era correspondente ao tempo em que os escolhidos de cada era viveram. E escutaram a voz de Cristo por meio do anjo mensageiro de cada era. E agora, se nós estivéssemos vivendo no tempo de São Paulo, teríamos que subir à primeira era da igreja gentia para escutar a voz de Cristo por meio de São Paulo. Mas agora, vejam vocês, de era em era, os escolhidos de cada era tiveram que subir a era que lhes correspondeu viver. Aí
esteve o chamado de Cristo por meio do mensageiro dessa era, ou de cada era. Mas agora o chamado é mais acima. O chamado é na era da pedra angular, onde Cristo estará manifestado através de carne humana em seu anjo mensageiro, e estará manifestando também os ministérios de Moisés e de Elias. E estará manifestado o ministério de Jesus pela segunda vez. E por meio dessa manifestação do anjo do pacto de Jesus Cristo, através de seu anjo mensageiro, estará nos falando todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final, e estará nos revelando assim todos estes mistérios correspondentes a este tempo final. E com essa mensagem que estará nos revelando todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final, com essa mensagem que estará nos revelando essas coisas, será que nós obteremos a fé, a revelação, para ser transformados e raptados neste tempo final. Porque essa é a mensagem do fim, a qual, através de toda a Escritura, está prometida para ser manifestada e ser escutada pelos escolhidos de Deus neste tempo final. Foi representado na trombeta final, ou grande voz de trombeta. Foi representado também nessa grande voz do anjo forte que desceu do céu em Apocalipse capítulo 10, o qual clamou como quando um leão ruge, e 7 trovões emitiram suas vozes. As vozes dos 7 trovões é a voz de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E vejam vocês como, para este tempo final, Cristo estará manifestado com seus anjos e estará nos falando todas essas coisas e todas essas promessas bíblicas correspondentes a este tempo final estarão sendo cumpridas. Algumas pessoas que não compreendem estes mistérios dizem: aqui diz que soará uma trombeta, a trombeta final. E também diz que enviará seus anjos com grande voz de trombeta. E em seguida pensam em uma trombeta literal sendo soada, e estão esperando ouvir literalmente uma trombeta, mas não sabem que essa trombeta é a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto, nos falando no último dia a mensagem do fim, nos falando a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem do fim, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Assim como a mensagem do Evangelho da Graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo. E com a mensagem do Evangelho da Graça, foi revelado o mistério do nome da primeira vinda de Cristo. Foi revelado o mistério do nome que o anjo do pacto usou, o anjo do Senhor usou em sua primeira vinda para a obra de redenção na cruz do Calvário. Cristo, falando com Pedro e seus demais discípulos, perguntou: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E todos começaram a dizer as opiniões das pessoas daquele tempo. Diz. Vamos ler, diz capítulo 16, versículo 13 em diante. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, que a opinião
da maior parte das pessoas, ou de todas as pessoas, era que Jesus era um profeta. E agora, quando digo de todas as pessoas, são inclusos aqueles que não criam nele também. Por quê? Porque eles criam que era um profeta, mas que era um falso profeta. Mas vejam, nem era Jeremias, nem era Isaías, nem era João Batista que tinha ressuscitado, nem era Elias, mas que era o anjo do pacto, encarnado no meio do povo hebreu, em sua vinda como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Mas nele estavam todos os ministérios de Moisés, de Elias, de Jeremias, de Isaías. Todos esses ministérios estavam nele. Por quê? Porque ali estava o anjo do pacto. E ele é quem tem todos os ministérios. Nenhuma pessoa tem nada. Ele é quem tem todos os ministérios. E na manifestação que ele teve através de cada mensageiro, manifestou esses ministérios. E agora, através de Jesus, ele podia manifestar qualquer ministério. Por isso, em algumas ocasiões, ouviam atuando como Jeremias e diziam, é Jeremias. Outras vezes o escutavam como Elias, pensavam que era Elias. Outras vezes o viam atuar como João Batista, quando diziam, geração de víboras. Muitos podiam dizer, este tem que ser João Batista de novo por aqui. Mas não tinham percebido que no tempo de Jesus, no começo do ministério de Jesus, também João Batista estava ministrando. Agora, vem a pergunta mais direta para os discípulos de Jesus Cristo. Diz, perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo quer dizer o ungido, o Messias. Está em diferentes idiomas aí. Cristo, Messias e ungido. Aí o temos em grego, em hebraico e assim por diante. Então, respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus, ou nos céus. A revelação de quem era Jesus naqueles dias vinha do céu. Não o revelou nem carne nem sangue, ou seja, nenhum ser humano, nenhum teólogo, nenhum mestre dos seminários da religião hebraica daquele tempo, porque quando se falava das profecias do Messias nos seminários e nos institutos religiosos, não se ensinava que o Messias era Jesus de Nazaré. Ou melhor, quando falavam sobre o Messias para aquele tempo e alguém falava sobre Jesus como Messias, o sumo sacerdote estava em desacordo com essa opinião. E muitos outros grandes líderes religiosos e diziam que Jesus era samaritano e que tinha demônios. Outros diziam que Jesus era Belzebu. Ou seja, que vejam, o cumprimento da vinda do Messias, a vinda do ungido com o Espírito de Deus, a vinda do ungido com o anjo do pacto, a vinda do homem ungido com o selo do Deus vivo naquele tempo, no cumprimento da primeira vinda do Messias, era conceituado pelos grandes líderes religiosos, em sua maioria, como Belzebu. Ou seja, como uma manifestação do diabo, do príncipe dos demônios
nele. E todos os sinais e milagres que fazia o culpavam, atribuíam ao diabo, o que é uma blasfêmia, da qual Cristo falou. Do qual Cristo falou. E agora, vejam vocês como era uma bem-aventurança conhecer a primeira vinda de Cristo sendo cumprida no meio deles, naquele jovem carpinteiro de Nazaré, naquele jovem operário da construção. Vejam, na forma tão simples que veio o cumprimento da vinda do Messias. E agora Jesus diz: e eu te digo que tu és Pedro. Como se sentiria Pedro quando escutou a Jesus falando assim? Que essa revelação, esse conhecimento que tinha vindo do céu. Não era um conhecimento humano, porque não ensinavam naquele tempo que Jesus era o Messias somente. Jesus o ensinou. João Batista o apresentou como o Messias, o Cordeiro de Deus. E os discípulos depois davam testemunho que Jesus era o Messias. Como Natanael, quando viu a Jesus, e Jesus lhe disse, eis aqui um verdadeiro israelita no qual não há engano. Natanael disse, desde quando tu me conheces? E Jesus lhe disse, desde antes de te chamar Felipe, quando estavas debaixo da figueira, te vi. E agora o que aconteceria? Estaria orando ali? Ou estaria derrubando figos? Pois era um homem do campo, trabalhava no campo. E no campo, pois, tinham ali figueiras e, sendo um homem espiritual, seguramente tirava os seus momentos para orar a Deus e provavelmente ali estava orando debaixo da figueira. E ali, pois, teria uma visão ou um sonho e, ao ter essa experiência ali, a qual Jesus lhe recordou, impactou a alma de Natanael, se abriu sua alma e pôde obter a revelação de quem era Jesus. Disse, tu és o rei de Israel. Vejam, e foi uma forma simples, foi algo simples o que ocorreu ali, mas era de grande significado para Natanael. Veja a forma simples que Deus opera para chamar os seus filhos. A uns chama de uma forma, outros chama de outra forma, mas sempre é sua palavra a que chama os filhos e filhas de Deus. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Agora vejam, para os que têm a revelação da vinda do Senhor, a bênção é grande. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ou seja, que não dissessem que ele era o Messias. E como pode ser isso? Que depois de um testemunho tão grande como o de Pedro dizendo que ele era o Cristo, que Jesus era o Cristo, agora Jesus lhe diz, não se coloque a dizer às pessoas quem eu sou. Era uma revelação para os seguidores de Jesus.
E a revelação da primeira vinda de Cristo, vejam vocês, estando cumprida no meio do povo hebreu, estava chegando aos escolhidos de Deus. Mas Jesus tinha que realizar a parte mais importante da sua primeira vinda. E isso seria ao final de sua manifestação aqui na terra. Sempre ao final. É a parte mais importante. Porque é melhor o fim do negócio que o princípio. Mesmo que o fim do negócio algumas vezes pareça doloroso, mas é sempre o melhor. E agora, vejam vocês como, quando chegou ao fim do seu ministério, realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. E em seguida, que ressuscitou, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, já tinha dito aos seus discípulos que pregasse o Evangelho, começando desde Jerusalém, por toda a Judéia, por toda a terra de Israel, e que o pregasse por todo o mundo, até o fim do mundo. E os discípulos tinham que ser cheios do Espírito de Deus, porque eles não tinham nascido de novo e no dia de Pentecostes receberam o novo nascimento. E depois, Pedro, no dia de Pentecostes, o qual tinha as chaves, a revelação da primeira vinda de Cristo, como Cordeiro, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário, pregou sua primeira mensagem, usando as chaves da revelação. E ali, abriu. Com a mensagem do Evangelho da Graça, sendo pregada pela primeira vez por São Pedro, abriu as portas da dispensação da graça e começaram a entrar na dispensação da graça. E assim foi, de era em era, por meio da pregação do Evangelho da Graça. Se entra por meio da mensagem correspondente a esse tempo, escutando e recebendo as bênçãos que Deus tem para essa dispensação. Também está dito que a porta será fechada algum dia. Pedro a abriu 2000 anos atrás, no dia de Pentecoste, para os judeus, e em seguida abriu para os gentios na casa de Cornélio. E a porta tem estado aberta para hebreus e para gentios durante estes 2000 anos. Mas, conforme a parábola das 10 virgens e conforme a parábola do pai da família, a porta será fechada. E diz na parábola das 10 virgens que veio o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele nas bodas e se fechou a porta. E quando entrar até o último dos escolhidos de Deus, se fechará a porta da graça. Diz Jesus em São Lucas, capítulo 13, versículo 25. E ainda um pouquinho antes, para que tenhamos um quadro claro, o versículo 22 em diante diz: Percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois.
Quando entrar até o último dos escolhidos de Deus, Cristo terá feito intercessão até pelo último dos escolhidos de Deus e sairá do trono de intercessão. E a porta da graça será fechada. E em seguida, quem estiver sujo, já não há mais sangue no trono de Deus, no céu, no assento de misericórdia, no templo que está no céu, ali no lugar santíssimo. Portanto, já não haverá forma para as pessoas lavar os seus pecados no sangue de Cristo. A porta da dispensação da graça já estará fechada. E durante um lapso de tempo curto, o ministério de Moisés, de Elias e de Jesus estarão manifestados em toda a sua plenitude através de seu véu de carne, seu anjo mensageiro, que estará sendo o instrumento de Cristo para a manifestação de Jesus Cristo, Espírito Santo, do anjo do pacto, onde estará operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, e onde não haverá limitações quanto às coisas que o anjo do pacto estará fazendo por meio do seu anjo mensageiro. E assim haverá um ministério que pregará às virgens fátuas e também aos perdidos que não poderão se arrepender e obter salvação, porque já estará fechada a porta da graça, a porta da dispensação da graça. E daí em diante, já não há mais oportunidade para a raça humana. Quem obteve a misericórdia de Deus, a obteve. E quem não a obteve, perdeu a oportunidade de obtê-la no tempo que houve a oportunidade. Agora, vejam vocês, o pai de família fechará a porta. Depois que o pai de família... Perdão? Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começar a desabater dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Agora vejam como de um momento a outro, isto se converterá numa realidade e já não haverá mais misericórdia para os seres humanos. E em seguida virá o juízo da grande tribulação. Ainda há misericórdia, porque Deus ainda está chamando e juntando os seus escolhidos de nação em nação. Onde? Na América Latina e no Caribe, onde o chamado da grande voz de trombeta, a trombeta final, está se efetuando e estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino. O Alfa e o Ômega, a voz do Alfa e do Ômega, essa grande voz de trombeta é aqui e está chamando e juntando os escolhidos de Deus neste último dia. Não fomos chamados por um ser humano, mas pelo Alfa e Ômega, nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, nos falando por meio do seu anjo mensageiro todas estas coisas que em breve deve acontecer, e nos revelando estes mistérios deste tempo final. E agora, quando terminar essa fase ou etapa, e se completar o número de todos os escolhidos, haverá
mais bênção para cada um de vocês e para mim também. Ou seja, que a manifestação de Deus em vocês e para vocês será maior. E para mim também. E receberemos nossa transformação. E já se estando nestes corpos, estamos sendo usados por Cristo, como será estando no novo corpo? Se estando nestes corpos, estamos disponíveis às 24 horas do dia, mesmo que não podemos usar as 24 horas do dia porque nos dá sono e temos que dormir. Mas o novo corpo, às 24 horas do dia, podemos usá-las, porque nesse novo corpo não teremos os problemas que temos neste corpo mortal, corruptível e temporário. E de um momento a outro, vamos receber esse novo corpo. Quantos querem saber quando será? Quando entrar até o último dos escolhidos. Viram que simples que é? Assim que trabalhemos na obra de Cristo com a mensagem do tempo do fim. E qual é a mensagem do tempo do fim? Assim como a mensagem do tempo dos 2 primeiros últimos dias é a mensagem da primeira vinda de Cristo. A mensagem do tempo do fim, a mensagem do último dia, do 7º milênio é a mensagem da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá. Na página 472 do livro dos selos em espanhol, disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Notem bem a mensagem do tempo do fim. Este selo. Qual é a mensagem do tempo do fim? O 7º selo. O 7º selo é a segunda vinda de Cristo. Assim como a mensagem do 5º milênio e 6º milênio é a mensagem da primeira vinda de Cristo. E essa é a mensagem do Evangelho da Graça. E agora, a mensagem do tempo do fim, a mensagem do 7º milênio, é a mensagem do 7º selo. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do 7º. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recordem Apocalipse 10, de 1 a 7, que ao fim da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do 7º selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebi o que estava falando, mas agora o vejo bem. Será de uma forma tão humilde que alguém pensaria que algo tão tremendo, uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas o melhor vem como veio João Batista. E por que como veio João Batista? Porque João Batista veio com o ministério de Elias por 3ª ocasião. E agora, a vinda do Filho do Homem é com seus anjos. E seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias. Vem como João Batista, porque vem como Elias em sua 5ª manifestação. E vem como o nascimento de nosso Senhor lá num estábulo. Por quê? Porque vem com o ministério de Jesus por 2ª vez. Diz, glória a Deus, a hora está à mão, aqui estamos, ó irmãos. E agora, o que é o 7º selo? A vinda do Senhor.
Página 469 do livro dos selos em espanhol diz: e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito diferente dos demais. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando desde a esquerda para a direita, este seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora, aqui está. Era quem tinha o 7º selo. O anjo que era diferente dos demais é quem tinha o 7º selo, e o 7º selo é a vinda do Senhor. Para se cumprir o 7º selo, este anjo que era diferente dos demais tem que vir à terra velado e revelado em carne humana em um homem deste tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que diz, na página 256 do livro dos selos em espanhol, falando sobre o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. É a vinda do verbo do anjo do pacto. A palavra, como? Encarnada em um homem, vindo em carne humana no último dia, em um homem deste tempo final, no qual estarão manifestados os ministérios de Moisés por 2ª vez, de Jesus por 2ª vez e de Elias por 5ª vez. Mas esse homem nem é Jesus, nem é Moisés, nem é Elias. Ele é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, revelando aos filhos e filhas de Deus este grande mistério do fim do tempo, e assim mostrando com a mensagem do fim do tempo, que é a mensagem do evangelho do reino, o mistério da vinda do anjo do pacto, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vindo em carne humana, se velando em carne humana e manifestando-se por meio de carne humana neste tempo final. Mas esse homem não é Deus, esse homem não é Jesus Cristo, esse homem não é Moisés, esse homem não é Elias, é um homem deste tempo final, no qual o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto, Jesus Cristo, estará manifestado, realizando a obra correspondente a este tempo final e chamando e juntando a todos os seus escolhidos e nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer por meio da mensagem do fim, que é a mensagem da segunda vinda de Cristo, a mensagem do 7º selo. Com essa mensagem sendo pregada, revelada, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Essa é a forma em que escutaríamos a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta nos falando neste último dia. Escutaríamos a voz do Alfa e Ômega, a voz do primeiro e do último. E neste tempo no qual estamos, é o tempo de e para a mensagem do fim, a qual vimos através das Escrituras. E a mensagem do fim é a mensagem do 7º selo. A mensagem do 7º selo, a mensagem da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. Essa mensagem gira ao redor da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo que era diferente dos demais.
A mensagem do fim. A mensagem do fim. Através das Escrituras. Vamos pedir a Miguel que passe por aqui para continuar. Como tem o tema ali, Miguel? A mensagem do fim através de toda a Bíblia. O tempo que tivemos é curto para poder mostrar todas as Escrituras, mas vamos ter esta série, a qual terminará por ali, pelo dia 28 do próximo mês, verdade? Essa série nos leva até a transformação e o rapto. Bom, é que a mensagem do fim é a mensagem da era da pedra angular e da dispensação do reino. Assim que continuaremos com a mensagem do fim, com a mensagem do evangelho do reino, com a mensagem do evangelho eterno, todos os dias que nos faltam e pelo milênio e por toda a eternidade. Porque Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 7, fala de um anjo que vem com o evangelho eterno para pregá-lo a todas as pessoas, povo, nação e língua. E esse é o anjo de Jesus Cristo, através do qual Cristo estará manifestado no último dia. Bom, vimos a mensagem do fim através da Bíblia, ou de toda a Bíblia. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e que nos ajude a todos para poder ver sempre a mensagem do tempo do fim através de toda a Bíblia e nos ver através de toda a Bíblia, pois fomos representados em diferentes personagens, em personagens positivos. Nunca se coloque em personagens negativos, mas em personagens positivos, em pessoas que creram na palavra de Deus para o tempo em que viveram. Se você se coloca através da Escritura no passado, se representando em um dos personagens que duvidou, que foi incrédulo na palavra, pois tenha cuidado, porque vai se materializar e será incrédulo na palavra neste tempo final. Mas se você sempre, quando viaja através das Escrituras, e você lê nas Escrituras, e quando lê, por exemplo, de Josué e Caleb, você diz, assim como Josué e Caleb creram e se mantiveram aí firmes ao lado de Moisés, assim sou eu também. E assim, pois é, para este tempo final. Sempre temos que buscar nosso tipo e figura nas Escrituras, mas buscá-lo corretamente. Não busque como tipo e figura ser um incrédulo, porque vai te produzir maus resultados. Agora, nosso tipo e figura está nos crentes de eras e dispensações passadas, porque você é um crente ou uma crente neste tempo final. E assim como eles receberam grandes bênçãos, nós recebemos neste tempo final maiores bênçãos do que a que eles receberam. Bom, vamos pedir a Miguel, já que passe por aqui, nosso tema foi a mensagem do fim através de toda a Bíblia.
Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando o testemunho da mensagem do fim através de toda a Bíblia. Que Deus os abençoe, os guarde e passem todos muito boa noite.